Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma atualização do nosso robô baseado no indicador Moneyflow que foi desenvolvido aqui no canal, tá? Antes de dar os detalhes aqui, quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você quer desenvolver o seu robô personalizado ou você gostou desse robô que eu estou apresentando aqui, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, primeiro vamos aqui ao indicador, tá? Só de forma rápida aqui, relembrando, esse histograma aqui ele é baseado no indicador Moneyflow, que é um indicador que já existe no Profit, tá? Eu tenho já no primeiro vídeo a explicação completa de como que a gente chegou nesse histograma, nesse desenho aqui, nessas linhas, tá? Então vou deixar o link ali na descrição para vocês também acompanharem, tá? E também tem os backtests nesses links que eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui vai ser para mostrar que a implementação adicional que a gente fez, que foi sugestão inclusive de um cliente que pegou esse robô aqui comigo, ele deu essa ideia. E aí estamos fazendo então a versão 2 com essa implementação a mais aqui, tá? E qual que é a implementação? Antes de falar aqui da implementação, vou explicar a ideia do setup aqui, né? Nós geramos um histograma aqui que representa o fluxo do dinheiro, que é o indicador ali, Money Flow, né? E esse fluxo aqui, ele tem uma coloração forte quando ele passa um determinado nível aqui, tá? E o robô, então, ele faz uma entrada bem nesse momento, tá? Então a gente pode olhar aqui por esses dois sinais que nós temos aqui, ó, tá? Nós temos o robô inserido aqui no gráfico e o indicador inserido aqui embaixo, tá? O mesmo arquivo faz as duas coisas, tanto o robô como o indicador, como também coloração, se você preferir, tá? E aí nós inserimos ele aqui, ó, e ele está nos mostrando aqui, ó, uma venda no momento em que o histograma passa essa linha de 35 mil aqui para baixo, tá? E uma zeragem, tá? No primeiro histograma que vem contra a gente, tá? Então isso aqui a gente já tinha nesse robô, já é uma coisa que estava feita, tá? E aqui nós temos então uma compra, aonde ele passa essa linha para cima e uma saída no primeiro histograma que vem contra aqui, que vem para baixo. E aí o cliente sugeriu que a gente fizesse então, ao invés de utilizar apenas essa regra de saída, tá? Uma regra de saída colocando também uma linha de limite. Por isso que aqui nesse vídeo vocês veem duas linhas aqui, ó, enquanto que no vídeo que está ali na descrição, que é a primeira versão, a gente só tem uma linha para cima e uma para baixo. Tá? Então nós temos essa outra linha aqui que é a nossa regra de saída. Tá? E como é que a gente ativa ela? Tá? Aqui ela não está ativada. E aí o que acontece? Já peguei esse trecho aqui do gráfico para demonstrar para vocês um exemplo de repente uma operação que poderia ter dado certo, tá? Operações que de repente tinha baixa volatilidade no momento e aconteceu de um histograma vir contra e zerar o trade que era bom. E aí é essa venda que está aqui, ó. Então essa venda, o que aconteceu? A gente olhando aqui os valores na legenda, ele passou aqui nossa linha de entrada, ele fez a venda, era uma baita venda aqui, daria para ter pego aqui, chegou a dar 700 pontos, certo? Porém deu uma zeragem aqui, ó, bem cedinho na operação, porque o mercado meio que lateralizou, era de tarde, e aí a gente ficou de fora, tá? Então essa regra nova que a gente colocou permitiria que a gente pegasse aqui um lucro na operação, porque ela não iria fazer essa zeragem antes de atingir esse nível aqui, tá? Então olha só que interessante, a gente pode pegar e dar o botão direito aqui no próprio gráfico, vir aqui na segunda propriedade, que é a propriedade da estratégia de execução que está inserida aqui, ó. E aí nós vamos ver agora uma opção aqui chamada limite fluxo saída, tá? E a outra opção que estava com um nome pouco sugestivo, né? Tava só sair pelo fluxo, eu renomeei ela para sair primeiro fluxo contra, para ficar mais sugestiva que a gente entender o que faz, né? Então se eu desativar essa regra aqui, né, e vier aqui no limite do fluxo saída e definir um valor, que aqui eu já estava olhando qual que era o valor que eu queria, né? Então vai ser aqui 55 mil. O que vai acontecer? Essa operação aqui que me daria um loss, agora ela me dá um gain, ó, tá? Porque daí ela vai buscar o meu stop gain aqui, que é 500 pontos. E não vai fazer essa saída no primeiro fluxo contra porque eu disse que não. No entanto, eu ainda fico protegido por esse limite fluxo saída 55 mil para as minhas operações anteriores, que também não tinham dado certo, né? Mas eu consegui
limitar minha perda ali e ainda aqui no caso do verdinho garantir o lucro, tá? Então olha que bacana, a gente acabou maximizando aqui a performance do robô utilizando dessa forma, tá? E aí eu tenho a opção de calibrar isso aqui, por exemplo, se eu quiser que eu tenha uma saída no fluxo aqui diferente, tá, do 55, que é o que está o desenho aqui, ó, eu posso tanto mexer na configuração do desenho para me achar aqui como é que eu quero calibrar o robô e na calibragem do robô, que são os mesmos parâmetros. Então digamos que essa venda eu identifiquei que o fluxo veio forte e eu quero agora considerar uma saída contra quando o fluxo começar a vir contra, por exemplo, aqui nessa região, tá? Então aqui ele ficou 92, tá? E ele era 96. Então se eu colocar um fluxo aqui entre essas regiões aqui, ó, é aqui que o meu robô vai fazer a zeragem. Quando começa a entrar um fluxo comprador, veja que ainda era um movimento de baixa. Esse indicador ficou muito bom mesmo, ele dá umas entradas muito antecipadas. Muitas vezes ele dá entradas antecipadas. Antes do mercado cair, olha aqui a venda, ó. Antes do mercado cair ele já deu a entrada ali, ó. É claro que não existe indicador perfeito, então às vezes ele atrasa, às vezes ele dá stop. Mas de forma geral ficou muito bacana. Então, voltando aqui, né? Botão direito, eu posso vir aqui nas propriedades, tá? Lembrando que Profit não salva as propriedades de um lado para o outro, então essa alteração que eu vou fazer aqui, ó, limite fluxo, vamos colocar aqui um 90, era 93, né? 93 mil, tá? Ela vai alterar para mim só a linha aqui, ó. Ela não vai alterar a coloração. Pode ver que a coloração, na verdade a coloração nem tem a ver com isso aqui, né? Mas não vai alterar a saída do robô, né? A saída ela tá aqui em cima ainda, ó, tá? Porque o robô aqui ainda entende o 55. Então, propriedades aqui em cima também. E aí vamos aqui na saída do 55 aqui, vamos colocar também os 93. Era 93, né, que a gente botou. Aí olha só, agora ele deu a saída para mim aqui, ó. Tá? Então, ó, do resumo de tudo que aconteceu, né? Eu vendo aqui nessa linha do 35, eu zero quando ele volta para cima, entendeu, pessoal? Tem que voltar para cima aqui, ó. Não é só vir para baixo aqui e já volta. Se ele fosse embora aqui, ele segurava essa venda até dar os 500 pontos de alvo, tá? Voltou para cima aqui, ele está zerando o trade, tá? Aí a compra, olha só, não aconteceu de passar aqui, ó. Então, se não acontece de passar, o que o programa faz? Ele vai aguardar outra regra de saída, que é, no caso aqui, a reversão, tá? No caso, não daria grandes diferenças aqui do ponto de saída de antes para o ponto de saída de reversão, né? Ia perder um pouquinho aqui, mas olha só, daí eu garanto mais 500 aqui, né? Então ficou legal dessa forma, tá? E se você já tem esse indicador aqui, que é a versão 2, entre em contato comigo que a gente conversa a respeito. E você tem a opção de utilizar da forma como ele é na versão 1, tá? Que é considerando então sair pelo primeiro fluxo contra, e esse aqui para desconsiderar você pode colocar 0, tá? O 0 aqui ele vai fazer com que o programa ignore essa regra. Aí olha só que interessante, ó. Quantos pontos eu faria da forma que era antes aqui, ó? Eu ia perder 90 nessa venda. Aqui eu ia recuperar um pouquinho mais, talvez uns 50 pontos, né? 50 pontos. E aqui 0 a 0, né? Enquanto que no nosso trade anterior, na nossa configuração anterior, olha o que aconteceria. A gente pegaria aqui já 400 pontos. Aqui a gente sairia praticamente 0 a 0, né? Pelo que a gente viu. E depois mais 500. Então olha só, dá um total aí de 900 pontos. Então sair aqui de 50 pontos em 3 operações que nem mal e mal paga as taxas para quase 900 pontos fica bem interessante. Então legal essa sugestão, agradeço o cliente aí que deu a ideia. E mais uma vez agradeço também o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal. Se você também tem ideias aqui de operacional e de regras para proteger os trades, deixa seu comentário na descrição do vídeo. Eu tenho lido aqui os comentários e pegado algumas coisas para fazer desenvolvimento, tá? E se você gostou desse robô ou se você quer desenvolver o seu robô personalizado, o meu contato de e-mail para fazer esse tipo de serviço está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Só mandar e-mail para mim que eu tiro todas as suas dúvidas, tá? Respondo todos os e-mails aí bem certinho antes da gente fechar qualquer coisa. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!